Sem perspectiva de uma vida melhor e no seu limite emocional, Elder enfrenta o período mais difícil de sua vida e as sérias consequências de suas decisões. Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre cinema nacional. O Cinemaé teve a oportunidade de entrevistar os dois diretores do filme Lamento, protagonizado pelo Marco Rica. Como a gente viu, é uma temática densa, uma temática pesada, e o Zesiel Bueno comandou esse papo super legal com o Diego Lopes e o Cláudio Bittencourt. Zesiel, é com você. Ok, eu vou começar primeiro falando sobre uma questão que eu tive aqui em relação ali à narrativa em geral, tá? Eu particularmente posso ter dado uma filosofada aí, mas eu tive essa interpretação, eu gostaria que vocês comentassem, tá? Que é em relação ali ao hotel, o Hotel Orleans. Na minha concepção, eu percebi um certo simbolismo que o hotel ele tem uma representação, ele representa a figura do próprio protagonista. No caso, que assim como o hotel, o protagonista ele tem uma saudade ali de um passado glorioso e que foi se tornando decadente, e ele tem uma certa saudade desse passado, e a gente percebe isso no próprio design do hotel, que ele está com todos os cartazes amarelados e desgastados, as paredes do hotel estão extremamente desgastadas e tudo mais, que é um hotel que já foi ali conhecido, já foi bem frequentado, tudo mais, e agora ele vive um período de decadência, assim como a carreira, e não só a carreira, mas a vida pessoal do protagonista, que ele teve uma vida, um período de ouro ali com a sua esposa e que hoje está desgastado, e ele tem ali uma saudade, uma certa esperança ainda de que algo possa retornar da forma como era antes, e é essa visão que eu tive, e eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Acho que você teve uma visão muito correta. A gente teve um cuidado, sim, de fazer uma construção onde todos os elementos tenham, de certa forma, algum tipo de representatividade. Obviamente que essa interpretação ela é subjetiva, né? Mas, sim, no meu entender, tudo parou no tempo, né? Seja o personagem, seja o universo que esse personagem vive. Eu acredito que é muito reflexo, né? O ambiente que a gente está, onde a gente mora, onde a gente vive, é sempre muito reflexo do que a gente está sentindo, da nossa. Então, pensar nesse filme, né? Deixar ele de uma maneira que esse processo seja natural, acho que seria natural alguém como o Elder, como ele levou a vida dele, os problemas dele com vício, como ele sente essa letargia, né? Ele tem essa personalidade de não conseguir lidar diretamente com os problemas dele, né? E como isso se refletiria ao longo da vida do hotel, porque se você deixa os problemas de um lugar para depois, é isso que vai acontecendo, as coisas vão se acumulando, a poeira vai se acumulando nos cantos, né? Os objetos vão, as coisas que não funcionam direito, elas vão se acumulando, tudo vai começando a parar de funcionar. E eu acho que a gente quis trazer muito isso, né? De como seria esse hotel, que já foi um grande hotel, gerenciado por alguém que tem todos esses problemas que o Elder tem, né? Então, a gente obviamente faz um recorte da vida do Elder, a gente mostra um momento da vida dele, que é um momento muito importante, mas o hotel ele precisava contar toda essa história pregressa, sem que a gente precisasse de alguma maneira parar o filme para contar tudo o que aconteceu. Então, com que a gente vai vivenciando a interação dos personagens com o hotel, a gente consegue preencher várias lacunas dessa história sem precisar necessariamente jogar ela na cara do espectador. Então, eu acho que, como a gente já disse outras vezes, né, o hotel acaba sendo
esse personagem que narra um pouco da história pra gente, né? Então, cada ambiente narra um pouco, preenche essas lacunas, mas mesmo na casa do Elder também existe esse reflexo. A casa do Elder, ela acaba sendo uma extensão do hotel, se a gente for ver, né? Tem um lugar muito parecido, assim. Então, isso eu acho que quando a gente vê que as pessoas conseguem sentir isso, se envolver nisso, perceber isso, mostra que esse cuidado que a gente teve desse ponto da narrativa funcionou bem. Muito legal, muito legal. Eu flerto um pouquinho também me arrisco aí como um cineasta independente, produzindo curtas-metragens e tudo mais. Então eu vou abrir um adendo aqui, só um momento, que eu tenho uma curiosidade técnica, daí depois a gente volta na parte mais conceitual ali do filme. Vocês podem me dizer de uma forma super resumida, assim, quais câmeras e quais tipos de lentes que vocês utilizaram? Eu tenho alguns palpites, mas eu gostaria que vocês me dissessem para eu ver se eu fui muito longe ou se eu acertei alguma coisa. Você quer falar, Diego? Eu falo. Pode falar, pode falar. Me corrija, Cláudio, se eu falar errado, mas a gente gravou com a Alexa, então o filme inteiro foi todo com a Alexa. E, se eu não me engano, as lentes, aí, a lente em si, o conjunto de lentes, eu não lembro, Cláudio. Se foi Era a culto. Illumina. Illumina? Illumina. Era um conjunto de lentes de cinema Illumina Super 35. Entendi. Não, sim, o filme é muito bem resolvido visualmente. Eu percebi que vocês apostaram assim numa direção de fotografia bastante sóbria, bastante realista, até porque é um assunto bem cru que esse filme está tentando tratar, né? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre isso, sobre o aspecto visual, eu percebi que vocês apostaram em pouquíssimos planos panorâmicos, mas bastante plano aberto, mostrando ali o design do hotel. Eu acredito que o hotel ele é um personagem do filme também. Então, se vocês quiserem comentar de forma super subjetiva, assim, um pouco sobre a solução visual que vocês apostaram. Por que essa escolha ali da paleta de cores, que ela brinca, que ela é bastante diferente quando ela está no bar. Inclusive, eu gostei muito da forma como vocês iluminaram essa cena do bar, tudo que acontece ali no bar, e é diferente quando está no hotel, e o hotel é bastante similar, e você, o Cláudio aí, ele até comentou uma coisa que acho que fez todo sentido, né? Que o hotel, a casa do Elder é uma extensão do hotel, então a fotografia é bastante parecida ali. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, sobre a solução visual que vocês apostaram nesse filme. Bem, eu acho que tudo parte de como a gente conta as histórias, né? Eu acho que realmente tudo vem de contar a história, vinha de uma necessidade de entender o mundo que a gente estava querendo contar, o ambiente e as sensações que a gente estava querendo contar. A nossa referência inicial sempre foi, por mais que eu não acho que ele é um filme de gênero específico, mas a gente sempre pensou em flertar um pouco com o suspense, com o thriller. Então, obviamente, a gente trouxe referências visuais disso para a cena, para ajudar a criar esse clima no hotel. Mas eu acho que passa muito pelos personagens. Todas as decisões passam muito pelos personagens, né? Então, entender como esses personagens viviam, isso acaba deixando o processo natural de escolhas. Obviamente, a gente tinha referências visuais, mas a gente tinha que fazer sentido de acordo com os personagens, né? Então, o bar tinha que fazer sentido com o dono do bar, né? Quem que era esse dono do bar? Onde era esse bar? Que é um bar do centro da cidade. Então, como é um bar no centro da cidade? Então, a gente sempre se deixou levar muito pela naturalidade da história, do que seria, onde a história levaria esses personagens, como a história modificaria esses cenários. E, obviamente, a gente trouxe esses pontos muito dessa maneira mais naturalista. Então, as luzes a gente tenta sempre justificar elas pelo cenário, obviamente buscando uma fotografia que seja bonita, mas sem tirar
a naturalidade do lugar, né? Que ele fizesse sentido como se realmente aquilo está ali porque precisava estar ali, está ali daquele jeito, porque aqueles personagens montaram aquela cena daquela maneira, montaram o lugar em volta deles. Então, obviamente, junto com isso, tentando trazer uma luz e uma paleta de cores que causasse esse suspense o tempo todo, né? Então a gente tenta escurecer muito alguns pontos, focar no que a câmera sempre trabalha tentando esconder alguma coisa e focar nesses personagens. Então eu acho que é um processo meio que natural de escolha se a gente analisa a história através dos personagens, assim. Então foi mais ou menos por aí as nossas referências. Perfeito. Eu vou sair um pouco do técnico, porque eu sou muito técnico, senão a gente vai ficar horas falando sobre isso e nós não temos esse tempo. Agora eu gostaria de perguntar em relação à preparação de elenco, à direção de atores e tudo mais. Por ser um filme bastante sóbrio, bastante realista, que aposta ali no minimalismo, eu gostaria de saber da concepção, da preparação que vocês utilizaram. Quais as principais referências, no caso, ou autores como Meisner, Lee Strasberg, Stella Adler, ou sei lá, o que vocês utilizaram como base para guiar ali os seus atores? Gesiel, eu vou te falar que, por mais que você faça a leitura, sempre faz leitura de formas que você pode trazer, a maneira que eu acredito, uma maneira que a gente trabalha muito, eu e o Cláudio, é em apresentar os conflitos desse personagem. É realmente a gente trazer o máximo de informações de quem são essas pessoas que estão ali, o que ela está enfrentando. E a gente tem um perfil de ter muito diálogo com o ator. E fazer com que seja um processo criativo muito fluido a partir do momento em que ele pega aquele personagem, incorpora aquele personagem e traz elementos novos à mesa, a qual a gente precisa compreender se compõe a história ou não, e ali a gente tem um novo processo de criação, né? Então é muito interessante como a gente vê essa evolução. Mas é isso, a preocupação sempre é a gente conseguir entender a verdade que tem na história, a verdade que tem no personagem, e buscar por isso. Você pode usar técnicas, você pode usar métodos, mas, de certa forma, o que talvez seja o mais importante é você ter esse diálogo franco, aberto, aonde você tem essa construção de porto seguro entre direção e ator, e fazer com que isso seja, obviamente, sinérgico ao redor da narrativa que você quer contar. E o Marco, especificamente, ele é uma pessoa que veio a se somar maravilhosamente bem, né? Eu acho que eu gosto muito dos atores que a gente escolheu, são atores que a gente já acompanha o trabalho, todos muito competentes, então acho que isso sempre é um ponto positivo, mas o Marco especificamente, já que a gente tem um filme que é muito ancorado no personagem dele, ele tem um perfil muito visceral de atuação, muito visceral. Então, a gente gravou no decorrer de um mês o filme, e um filme muito, né, com temas muito pesados, de emoções muito densas. Então, da mesma forma que a gente foi gravando, esse um mês foi um mês que a gente foi afundando junto, como todo mundo. Ator afundando, equipe afundando. Foi uma coisa assim, a palavra para mim que mais representa esse processo é a visceralidade. Foi realmente um processo muito visceral. E isso é interessante porque está na tela, né? Isso fica na tela. E eu gosto muito do resultado, estou muito contente com o resultado que a gente conseguiu alcançar, fruto desse esforço coletivo. Sim, sim. Eu acho que uma grande qualidade, eu acho, do Diego, quando ele lida com os atores, essa questão de olhar para o ator e não vir com sei lá, ou com uma técnica pronta, ou com uma abordagem pronta. Exatamente, cada um dos atores, a gente acredita na individualidade do processo de cada um. Então, cada ator tem o seu processo para chegar
naquele lugar. E a função nossa como direção é entender qual que é o processo de cada ator e adequar ao processo do ator, que ele tem que se sentir à vontade. Então você vai ter atores que são mais metódicos, que têm um método para chegar lá, você vai ter atores que são mais viscerais. Então acho que respeitar a individualidade ao invés de impor o nosso método, eu acho que é uma grande, inclusive, qualidade do Diego como direção, assim, porque ele consegue realmente enxergar a necessidade de cada um para chegar aonde a gente precisa chegar. E isso foi muito legal de ver no filme. Realmente a abordagem com cada ator foi diferente. Por mais que a gente trabalhasse em conjunto, fizesse leituras em conjunto, na hora da cena, de olhar a necessidade de cada um e dar a liberdade de cada ator expressar como ele viu o filme. Muito legal, muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui sobre o texto, tá? Sobre o roteiro, que dissecando ali o texto, né? E novamente com as minhas filosofias, eu percebo que ele é um texto majoritariamente escrito ali sob o formato de narrativa clássica, né? Que ele tem ali uma problemática de caráter no protagonista, tem uma jornada ali e tudo mais. Porém, ele flerta, e vocês me corrijam se eu estiver errado, ele flerta bastante com a narrativa moderna, ali quando ele trabalha esse tema, inclusive essa questão do vício, é uma questão que ela não é abordada assim de forma muito, muito direta no primeiro ato. Ela surge ali meio que de surpresa, quase como um subplot ali no segundo ato e é desenvolvido ao longo até a conclusão. E aí eu gostaria de que vocês me falassem um pouco, porque isso é uma certa aposta, né? Vocês fugiram ali do seguro e arriscaram. E, na minha humilde opinião, acho que o resultado foi muito positivo. Então eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre essa aposta de sair do antigo, né, do convencional e apostar nessa questão do subplot, de colocar quase que mudar o tema do filme ali no meio do filme. Essa sempre foi uma vontade nossa no sentido de confluência de gênero. O filme é um drama. Isso e compreendo que a estrutura dele está em cima de uma estrutura dramática. Mas a gente sempre compreendia que conforme a gente tivesse uma evolução dessa angústia de personagem e aonde os problemas fossem aumentando, a gente começasse a brincar com outros gêneros, né? E nisso a gente começa a ter, então, a partir dali do meio do filme, elementos de thriller, né? Não que ele seja um thriller, mas ele brinca com esses elementos, né? Então a gente começa a ter um ritmo um pouco mais rápido a partir do momento em que o próprio personagem também está ficando cada vez mais dentro daqueles seus demônios, tendo que resolver aquilo, né? E perdendo o seu controle, né? Então eu acho que o roteiro meio que retrata isso. A gente não tem uma preocupação no desenvolver o roteiro de seguir literalidades de estrutura. A gente compreende a estrutura, ele está em 3 atos, então nesse sentido ele tem a estrutura clássica de narrativa, mas a gente sempre se preocupou em tentar trazer uma história em termos de ritmo que estivesse alinhada com o que a gente acredita que também é o ritmo do personagem, né? Então o filme ele começa mais lento e ele vai ganhando velocidade de acordo com o que a gente vai assistindo e a gente vai emergindo junto com um ator. Então, não sei se eu respondi 100% a resposta, mas não, sim, isso. Sim. É mais uma questão de interpretação minha mesmo, porque ele se apresenta como um drama ali relacionado ao hotel, né, a ameaça de perda ali do hotel por parte do protagonista, e aí tem um ponto de virada, só que daí depois a gente revela que o personagem também tem um problema com o vício, e o filme se transforma numa luta dele com um vício, né? Então, eu achei muito legal, muito assertivo essa aposta, porque foi uma aposta. Eu tinha mais uma pergunta, não sei se nós temos tempo, que é só a questão de esse tipo de filme, que ele tá ali muito focado no passado, no convencional, na grande maioria dos filmes que nós assistimos, tem sempre uma questão do uso dos flashbacks.
e vocês resistiram à tentação de utilizar flashback e se resolveram apenas com elementos da própria narrativa, que é utilizando a fotografia, utilizando alguns pequenos detalhes ali no diálogo. Para mim, eu particularmente prefiro esse tipo, né? Mas a gente sabe que a maior parte dos realizadores acabam utilizando flashback. E o que fez vocês resistirem a essa tentação? A gente nem resistiu tanto, GCL. A gente até pensou em flashback. A gente chegou a gravar flashback. Olha a só. história não precisava. Não precisava trazer isso. Então, ela é isso. Você não precisa responder tudo. Você não precisa esmiuçar tudo, explicar tudo, né? E esse é um ponto que é uma forma que a gente acredita que a gente conta a história. Você traz elementos, as pessoas conseguem compreender os elementos que estão em cena e fazer suas interpretações em cima do que está sendo colocado. Eu acho que a nossa preocupação durante a escrita dos roteiros e até coisas que a gente gravou sempre foi não subestimar o público, né? Então, não tratar o público como alguém que não consegue perceber o que está na tela. Então, a gente, às vezes, batia uma insegurança no sentido de será que vai entender? E refletir, discutir isso. Não, mas isso está ali, dá para achar esse lugar. Então, foi muito um processo, tanto de roteiro quanto de gravação, porque realmente a gente gravou alguns flashbacks, e entender que a gente não precisava contar de uma maneira tão óbvia e que os elementos estavam ali. A gente acha que a vida é assim, né? A gente está no dia a dia, a gente pega muita coisa no ar, na relação com as pessoas, nas meias palavras, nas intenções. Então, a gente acredita que o filme tinha que ir por esse lado também, e a gente realmente arriscou em algumas coisas, em deixar algumas coisas em aberto, e deixar algumas coisas que estão contadas só no entorno do filme, assim. Então, acho que foi uma decisão bem pensada sobre fazer isso, tomar essa decisão de não contar tudo de uma maneira tão clara e óbvia. Muito legal, muito legal. Eu particularmente aprecio mais filmes assim, que não subestimam o público. Eu já vou agradecer vocês, muito obrigado. Já vou deixar excelente filme, muito bem feito, muito bem produzido. Adorei a edição do filme. E muito obrigado. Obrigado, GCL. Foi um prazer. Valeu. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.